A paz do Senhor, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Pastor Fábio, para gravarmos um áudio acerca da doutrina do pecado. Depois vem a questão da justificação e também da santificação, vem também a questão da predestinação e uma série de assuntos que estão interligados um ao outro. Mas vamos, como diz o outro, começar do começo. A doutrina do pecado, vamos tomar por base Romanos, capítulo, e também a natureza humana, pecaminosa. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. E por isso também Deus o entregou às suas concupiscências, seus corações, à imundícia para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário da natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda inimizade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, necios, infiéis nos contratos, afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consente aos que fazem. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Tomei este texto aqui por base para nós vermos, a condição humana. Esse aqui é um retrato da condição do homem caído sem Deus. O pecado em si, de uma palavra grega que se chama armatia, amartia, na verdade, Vai vir a amartiologia, que é o estudo da doutrina do pecado. O pecado, muitas pessoas dizem que é erro, desobediência à lei. É um dos significados esse, tá? Um dos significados é desobediência à lei, mas também não é só isso, tem várias aplicações e vários significados. Por exemplo, Adão, ele desobedece a Deus, uma ordem expressa de Deus. Não havia a lei ainda no tempo de Adão, ok? Mas, no entanto, Adão peca, ou seja, Adão desobedece a ordenança de Deus. A falta da sujeição a Deus, a falta da obediência a Deus é pecado. Então, em vários momentos, o pecado é aplicado de formas, de conceitos diferentes. Vamos pegar, por exemplo, Tiago. Tiago diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, a omissão em fazer algo também. Então, a palavra pecado você vai ver de várias formas, tanto no hebraico como também no grego, no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, Davi, ele vai falar que Senhor, perdoa meus pecados e me sara minhas iniquidades, alguma coisa assim no Salmo 51. E você vai ver que a palavra iniquidade é avon. Avon mesmo, esse mesmo momento do perfume, avon. Avon significa iniquidade. E iniquidade é pecado, João diz. Não é? Então, o que vem a ser pecado? Pecado, então resumindo tudo, pecado, tá? Essa palavra grega, tá? O significado dela são variados. Desobediência à lei, errar o alvo, desobedecer a Deus, deixar de fazer a Deus, omitir e etc., de acordo com o contexto. Ok? Mesmo porque hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Tá? Não confundir. Porque hoje nós pecamos não por desobedecer a lei, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, nós somos justificados pela fé em Cristo.
Não é? Nós vamos chegar no assunto da justificação. Mas hoje, porque na verdade todos os homens quebram a lei de alguma forma, porque os mandamentos da lei não veio trazer salvação e sim apontar o pecado do homem. Eu vou entrar nesse assunto na justificação. Mas já que ninguém cumpriu a lei, Jesus não veio destruir a lei, mas veio cumprir, só ele cumpriu, mais ninguém, isso mostra que todos nós somos pecadores. Ok? Então, um dos significados é esse. Mas, não é, toda desobediência à palavra neotestamentária, que não é a lei do Antigo Testamento, também é pecado. Ok? Amar o mundo, viver de forma mundana, tudo que vai contra a Escritura, rebelião contra Deus, e etc, etc e tal. Tudo que faz errar o alvo e faz desobedecer a Deus de alguma forma é pecado. Agora, algumas pessoas dizem que Deus criou o pecado, né? Porque eles pegam como base Isaías, né, em que diz que, Isaías 45, que fala que Deus, ele cria a luz e cria o mal. Vamos pegar o texto aqui bíblico, estou com a Bíblia aberta aqui, e nós vamos ler para nós entendermos aqui. Isaías 45, 7 diz: eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, causo o mal, ou crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, qual é a origem do mal? Né? Você vê que em Isaías, na verdade, Ezequiel 28 vai falar isso, sobre Isaías 14, sobre um texto que revela, né, a origem de Satanás, aonde Lucifer caiu. Vai falar que, Ezequiel 28:15, que ele andava sobre as pedras afogueadas, né? Até que foi achado iniquidade em ti. Foi achado iniquidade no anjo de luz, que ainda era anjo, foi achado iniquidade nele. Né? Ora, e por que foi achada iniquidade? Vamos lá. Em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus criou, no princípio criou os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Né? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Você veja que Deus, ele não fala haja as trevas, ele fala haja a luz. Mas no momento que ele cria a luz, então há uma diferenciação entre a luz e as trevas. Por exemplo, se você chega numa casa escura e você acende a luz, o que acontece com as trevas? As trevas somem. Se você apaga a luz, as trevas aparecem. Então, o mal por si só, ele acontece quando há a ausência da luz. Então, como é que funciona isso? Deus, ele cria a luz, né? Ele forma a luz, cria as trevas. Ou seja, no momento que ele cria a luz, as trevas também passam a existir. Por quê? Porque quando você tira a luz, as trevas também automaticamente existem. Claro que, no fundamento mais profundo, acredito eu que só na eternidade, nós vamos compreender alguns mistérios. Por quê? Porque nossa mente é humana limitada. Mesmo que alguém queira conjecturar, você vai ver que o texto diz que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, antes mesmo de Deus criar a terra já existia, só que era sem forma e vazia, e já o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, as águas também existiam, ok? Mas são coisas que deixam para a eternidade a gente compreender. Aleluia. Mas, no caso do mal, fica claro aqui que as trevas, ela existe por causa da ausência da luz. Tá? E por que Deus, ele faz a paz e causa o mal? Porque, na verdade, também o mal, ele é a ausência do bem. Então, quando o diabo por si só, que é Lúcifer ainda, ele é achado iniquidade nele, é porque ele saiu de debaixo da sujeição de Deus. Ele está concebendo dentro do seu coração, dentro de si, um desígnio mal. Então, ele sai de debaixo da obediência. Então, foi achada iniquidade nele, antes mesmo dele cumprir aquilo que já estava no seu coração preparado. Vemos, por exemplo, Judas, quando ele não traiu Jesus ainda, em João capítulo 6, por ali, se não me engano, e Jesus vai falar assim, não escolhi vós 12, e um de vós é um diabo. Ou seja, Judas, na verdade, não tinha traído, mas já tinha iniquidade nele. Então, quando Adão, ele desobedece a Deus, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai cair em pecado, vai cair em transgressão, vai desobedecer, porque Deus disse para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, quando ele come, ele desobedece uma ordem direta de Deus. Então, é achado o pecado nele. Por que ele pecou? Porque saiu de debaixo da sujeição de Deus. Então, quando ele peca, então ele sai de debaixo de uma ordem. Então, o que é o pecado? Sair de debaixo da ordem de Deus, sair de debaixo da ordenança, sair debaixo da obediência, em termos gerais. Desobedeceu a Deus é pecado, ok? Desobedeceu, saiu de debaixo da ordenança,
é o pecado. Trevas, falta de luz. Pecado, falta de obediência. Então, de forma sintetizada, está aí a origem do pecado. A falta da obediência é uma ordem direta de Deus. E quando nós lemos o livro de Romanos, né, nós vamos ver que o que acontece quando chega nesse estágio de desobediência do homem, o homem ele cai lá em Adão. Após a queda de Adão, esse homem vem caindo, né? Vem caindo, e chegou no tempo em que Paulo escreve, né? Que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça dos homens, ou seja, Deus ele vai manifestar sua ira nos homens. Por quê? Porque as pessoas podem pensar que Deus é amor, mas nós temos que considerar também que Deus é amor, mas for consumidor. Temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Tá? Do céu se vai se manifestar a ira de Deus sobre a injustiça. O que é a injustiça? Tanto as obras como também a falta de estar debaixo da justificação. Porque o que de Deus se pode conhecer neles, Deus manifestou. Porque as coisas invisíveis de Deus, desde a sua criação, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entende claramente, se vê para as coisas que estão criadas, para que fiquem desculpáveis. Verso 20 de Romanos capítulo 2. Capítulo 1, na verdade. Capítulo 1, verso 20. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que tudo que Deus criou, tá? E tudo que existe de Deus, de alguma forma, o homem não terá desculpa naquele dia. Por quê? Porque tanto o poder de Deus que nós não vemos, tanto também sua divindade, sua santidade, se vê e se entende pelas coisas que Deus criou, para que a pessoa não tenha desculpa naquele dia. Então, após o homem estar debaixo da natureza pecaminosa, talvez você já falou assim, ou alguém já te perguntou, e as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, irmãos? Não há ninguém que possa ter desculpa diante de Deus. É isso que o texto está dizendo. Porque assim como um pintor, tá? Eu faço pintura, não sei se os irmãos sabem. Eu faço aerografia, pinto quadro, e eu assino. Camisa que eu pinto, eu assino, faço minha assinatura. Então Deus, quando cria, ele deixa uma marca dele. A marca de Deus. Qual é a marca de Deus? A marca da criação, aquilo que ele fez. As montanhas, o céu, as estrelas, a natureza em geral, o funcionamento de tudo, né, que existe. Se veem-se o poder de Deus, veem a santidade de Deus, veem a divindade de Deus através das coisas que foram criadas. Então a pessoa não vai poder dizer, Deus, eu não sabia que existia um Deus. Deus vai falar, minha criação mostrando que existe. O salmista mesmo diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, através até mesmo do firmamento das estrelas, estão anunciando que há um Deus que fez uma obra de criação na terra. Então a pessoa, é isso que o texto vai estar dizendo, que não vai haver desculpa nesse dia. Tá? Então o verso 21 ele completa, tendo conhecido a Deus, ou seja, essas pessoas conheceram a Deus. Não vai ter desculpa de que não existe, não sabia que existia Deus. Mentira. E aí ele continua falando, dizendo que se sabe, tornar-se louco, mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, corruptível, aves. Tem pessoas que adoram aves, pessoas que adoram quadrúpedes. A prova é que tem pessoas que hoje idolatram cachorro, né? Pessoas que adoraram o bezerro, que era quadrúpede. Pessoas que adoraram a serpente. Embora Deus falou para Moisés para levantar uma serpente, todo aquele que olhasse para a serpente no deserto fosse curado, aquela serpente ela ficou guardada como forma de idolatria. Só bem na frente, nos tempos de Neemias, de Esdras, que essa serpente foi ser destruída, porque as pessoas mantiveram a idolatria naquilo, né? Ou seja, pegaram figuras antigas e continuaram adorando. Seria como se hoje se existisse as tábuas de pedra escritas os 10 mandamentos. As pessoas iam adorar a pedra e deixavam de adorar o Criador, que é Deus. As pessoas hoje adoram dias, como sábados, luas e etc., e deixam de adorar o Criador. Então essas pessoas mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem e corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis e até de homens. Aí, verso 24 diz que por causa disso, Deus entregou as concupiscências do seu coração. No verso 26 vai dizer que Deus os abandonou. No verso 28 vai dizer que Deus os entregou de novo. Então, quando você vê uma pessoa no homossexualismo, que o texto vai falar sobre isso aqui, uma mulher no lesbianismo, né, as pessoas dizem, nossa, ele está fazendo isso porque falta Jesus na vida dele. Não, não é isso.
Ele está fazendo isso porque Deus abandonou essas pessoas à concupiscência do seu coração. Mas não só essas pessoas, mas toda a natureza pecaminosa do ser humano na Terra em geral. Por que o pecado está assim na Terra, né? Homossexualismo, prostituição, lesbianismo, porque Deus entregou o homem à sua própria concupiscência, a natureza pecaminosa foi entregue. Então o fato dele estar na vida da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, é porque, na verdade, não é porque ele não aceita Jesus, é porque, na verdade, por si só, de ele estar nessa situação, já é um castigo de Deus. Já é o fato de ele estar abandonado. Então, por isso que a Bíblia diz que, por causa disso, eles vão receber a recompensa que convinha ao seu erro. Então, nós todos, eu, você, todos que vão ver esse áudio, tínhamos sido entregues às concupiscências, tínhamos sido abandonados às concupiscências do nosso coração. Por quê? Porque nós não queríamos Deus. Aí já vai entrar a questão da eleição e predestinação, porque Romanos 3 vai dizer que não há um que busque a Deus, não há um bom sequer, todos se desviaram e fizeram inúteis, imundos. Então, sendo que se não há ninguém que busque a Deus, como é que um dia nós fomos na igreja ouvir uma palavra? É porque, na verdade, houve todo um trabalhar do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então Deus, ele foi lá, pega os seus eleitos, os seus escolhidos, e ele começa a trabalhar. O Espírito Santo trabalha na mente, no coração, vai convencendo, né, e vai trabalhando até convencer aquela pessoa, até haver um novo nascimento. Mas, na verdade, o ser humano, em geral, o mundo, por não ter conhecido a Deus, Deus os abandonou, as suas paixões infames. Né? E aqui depois vai discorrendo sobre as características, né, das pessoas abandonadas sem Deus. Então a natureza pecaminosa está sobre toda a terra, todas as pessoas. Tá? Então é que nem quando entra na questão também da predestinação, só mais uma pincelada, é que as pessoas dizem, mas como pode Deus escolher uns para ser salvo e outros para não ser salvo? Eu te faço uma pergunta agora. Quando Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi mal com as pessoas de Sodoma? Não. Deus foi bom porque salvou Ló e sua família. Não é isso? Nos tempos de Noé, Deus foi mal porque destruiu o mundo ímpio de pecadores que não queriam nada com Deus, zombavam de Noé. Deus foi mal com aquelas pessoas? Não. Deus foi bom porque salvou Noé. No tempo de hoje, Deus vai destruir a terra e existe um inferno, um lago de fogo para o ímpio e para o pecador. Deus está sendo mal com o pecador? Não. Deus está sendo bom porque tem os seus escolhidos na terra. Então espero que essa introdução tenha dado para os amados irmãos compreender sobre a questão do pecado. Se tiver mais algum tipo de pergunta, né, os irmãos podem ler aí Romanos do capítulo 1 ao capítulo 3, que já vai entrar na questão da justificação. Então existem várias formas de pecado. Os termos usados são erro do alvo, desobediência à lei, desobediência à sujeição de Deus, falta de Deus, tudo isso é pecado. Agora, na questão da natureza pecaminosa, Davi vai dizer que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós já nascemos pecadores. Por quê? Porque o primeiro homem desobedeceu uma ordem direta de Deus. E não era tempo da lei ainda. Então tudo que é desobediência à lei faz com que o homem esteja no pecado. E por nós sermos nascidos neste corpo de carne do primeiro Adão, nós estamos neste corpo pecaminoso. Aí Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas não eu, mas o mal que habita em mim. Né? Então, eu tenho um problema aqui dentro de mim, Paulo vai dizendo, né? Romanos capítulo 4. Que, quando eu quero fazer o bem, o mal habita em mim. Mas no meu espírito, ele quer Deus. Então eu fico nessa dicotomia, ou seja, eu tenho um corpo físico e tenho um corpo espiritual. O meu espírito quer Deus, mas o meu corpo não quer. A nossa natureza pecaminosa não quer Deus. Quando a pessoa fala assim, eu tenho fome de Deus, eu vou buscar Deus. Não é porque você tem fome, é porque você já foi liberto. Você recebeu a regeneração. Você já foi escolhido, Jesus te chamou, Jesus te libertou, Jesus te deu o Espírito Santo. Então, na verdade, não é você nem sua natureza pecaminosa. Já é a natureza de Deus, do Espírito Santo que está dentro de você, que te leva a querer Deus. Porque teu Espírito dentro de você clama a Papai. Ou seja, o Espírito Santo dentro de você clama a Papai. Está implorando a Deus, está suplicando a Deus. Né? Mas a nossa natureza pecaminosa, não. É por isso, já vai entrar essa parte na questão da santificação, que se nós quisermos perseverar até o fim, nós vamos precisar santificar nosso corpo, né? Através do jejum, mortificar as paixões, né? Que é a natureza pecaminosa, que é a prostituição, que é o mundo, que é o pecado. A natureza pecaminosa, irmãos, ela quer desobedecer a Deus, ela não quer Deus, ela quer o mundo, ela quer o pecado.
mas o nosso espírito que é Deus. Então como que nós vamos vencer isso? Consagrando nosso corpo físico a Deus, através da oração, da busca a Deus, do jejum, da mortificação da carne. Está aí uma introdução apenas sobre o pecado e a natureza pecaminosa do homem. Vai continuar o áudio daqui a pouco, ok? Vou para o culto, na volta eu continuo falando. Paz, Senhor, Deus abençoe todos. A paz do Senhor, amados irmãos.